Eu queria chamar nessa noite o pastor Ricardo, que vai estar sendo usado nessa noite pela presença do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Aleluia! Amém. Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor. Hoje a gente vai dar continuidade, que não deu para terminar na quarta-feira passada, né? Sobre o tema de finanças. Como que nós, como cristãos, administramos nossas finanças. E o mês passado foi o mês que a gente trabalhou a transformação, né? Transformação de entendimento. Então nós falamos as finanças a nível de transformação de entendimento. E esse mês a gente vai trabalhar o tema, o Thiago depois vai fazer esses anúncios, sobre atrair o reino de Deus. E como é a segunda parte, eu vou fazer recapitular algumas coisas para a gente dar continuidade, também para quem não esteve aqui, e finalizar o tema, mas encaixando ele dentro do tema desse mês, que é o reino de Deus. Amém? E o texto que a gente vai utilizar é o mesmo texto que a gente leu a semana passada, um pouco mais reduzido, só para a gente recapitular, que é Deuteronômio capítulo 8, o verso 11, e a partir do verso 11 até o verso 18. E ele vai falar assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, porque é aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e para prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e as minhas forças e minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém? Vamos orar. Amado Deus, Pai nosso, querido e soberano, estamos aqui neste culto para aprender a Tua palavra, e eu oro neste momento pedindo ao Senhor a Tua direção, o Teu ensino, o discernimento e a visão do Teu Espírito Santo, Pai, abrindo o nosso entendimento e o nosso coração para entender a Tua palavra e administrar bem aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, Pai. E que tudo isso aqui seja para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Amém? Pois bem, a gente semana passada, só recapitular um pouquinho, a gente leu esse texto e a gente vê que esse texto Deus fala que sustentou o povo no deserto, livrou ele de escorpiões, de serpentes. Não li aqui, mas esse mesmo capítulo vai falar que a roupa deles foi cuidada, né? A roupa do povo durante todo 40 anos não envelheceu, não rasgou, né? Teve um cuidado de Deus ali com esse povo. E a gente vê que esse capítulo 8, ele está no livro de Deuteronômio, fazendo com que o povo se lembre daquilo que ele já falou anteriormente em Levítico, que seriam as leis. Inclusive é esse o nome do livro de Deuteronômio, segunda lei, que é a nova geração que está entrando na terra prometida. Depois de Deuteronômio vem Josué, e Deuteronômio ele repete a lei para que aquela nova geração tenha todos os preceitos de Deus. E no capítulo 8 ele está falando que não se esqueçam que eu cuidei de vocês no deserto. Não achem que você tem boa casa, comeu bem, tudo
foi cuidado de Deus na sua vida e não ache que isso é força da sua mão. É o que a gente consegue ver aqui no capítulo 8, antes deles entrarem na terra prometida. Né? E aí, quando eles entram na terra prometida, livro de Josué, você vai ver que Deus fala assim, ó, esforça-te. Eu não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. A ideia aqui vai precisar de um esforço para você conquistar essa promessa. E você precisa ter bom ânimo, precisa ter coragem. Mas lembre-se, por isso que ele deu antes de entrar na terra, lembre-se que eu cuidei de vocês do deserto, cuidei de todas as coisas da alimentação, livrei vocês de todo o mal. Mas quando vocês chegarem lá, se esforce. E é importante a gente olhar para esse contexto, percebendo que o povo está entrando na terra prometida, ou seja, Deus prometeu, Deus deu. Mas ele falou, vocês precisam se esforçar. Então a gente aprende duas coisas aqui interessantes. Para ter aquela promessa, eles precisavam trabalhar. E precisavam ter coragem para isso. A gente comentou isso na semana passada. E para conquistar algo que Deus estava dando. Então, se estava dando, era dele. E a gente vai ver Deuteronômio capítulo 10, verso 14, o texto falando assim: ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus, a terra e os mais altos céus, e tudo que nela existe. O Salmo 24, verso 1 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. No capítulo 8, verso 18, que é o finalzinho, vai falar o seguinte: lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que te dá a capacidade de produzir riqueza. Por que eu li esses 3 versículos? Porque a gente vai ver que o texto bíblico fala que tudo é de Deus. E quem habita nesse tudo também é de Deus. E o segundo ponto que a gente vai ver aqui no texto é: Deus lhe dá capacidade para produzir riqueza. Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Ou seja, nada é nosso, tudo é de Deus, inclusive a capacidade de gerar. O que isso quer dizer? Não era só eu trabalhar? Você precisa trabalhar. Afinal, ele falou para Josué: Josué, esforça-te, tenha coragem. Certo? Certo. Mas, lembre-se que eu que te dou a capacidade de produzir. Então, até o esforço, como a gente viu a semana passada, para quem estava aqui, mas de maneira mais detalhada, até o esforço que a gente faz é uma capacitação que Deus deu. Ou seja, a nossa vida é a ferramenta que a gente utiliza para poder produzir, conquistar, tomar posse, gerar riquezas e receber aquilo que Deus dá. Afinal, tudo é dele. Você, eu e o mundo. Inclusive a capacitação. Aí você fala assim: não, mas a capacitação eu treinei, eu estudei. Aí eu respondo para você: se Deus quiser tirar o ar, sua capacitação serve para alguma coisa. Ou seja, tudo. A gente dorme, a gente descansa, a gente acorda, a gente estuda, a gente tem inteligência, a gente tem saúde. Tudo é de Deus, dado para que a gente utilize a nossa vida como ferramenta e a promessa para que a gente conquiste. Mas precisa de trabalho e precisa de esforço. É importante a gente pensar nisso, porque não é porque Deus deu que a gente fica aguardando. Existe uma resposta nossa para que a gente receba aquilo que Ele prometeu. Pois bem, nós vimos aqui que tudo é de Deus e Ele está entregando para o homem cuidar. Então a gente está vendo alguém que não pode ser igual a Deus, que é Deus, que é aquele que governa tudo. É a pessoa mais importante que existe, Deus. E Ele tem todas as riquezas. Aí Ele pega o homem e escolhe para cuidar dessas riquezas. E ainda fala: trabalhe com essas riquezas, produza com essas riquezas, tome conta dessas riquezas. Então há uma responsabilidade entre alguém que é dono de tudo e alguém que administra esse tudo. E aí a gente vai ver que Deus coloca o homem como administrador de todas as suas riquezas. E a gente chama isso de mordomo. E mordomo, inclusive, é uma doutrina bíblica, como a gente viu a semana passada. Mordomia. Às vezes a gente tem um conceito errado sobre mordomia, né? Ah, você aí está na mordomia, está sentado sem fazer nada. Na verdade, o mordomo é aquele que faz tudo.
E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que Deus nos escolheu como seus mordomos. Ou seja, somos administradores de todas as suas riquezas. Ok? A gente vai chegar para entender quando que o dinheiro entra nessa história. Mas para você ter um exemplo, quando Deus cria o Éden, ele coloca Adão para poder administrar o Éden. E a gente vai ver outros exemplos de pessoas que administraram bem aquilo que Deus colocou na mão. Então a gente vai ver José, quando ele vai ser levado para o Egito, e ele está lá no Egito, capítulo 39, se eu não me engano, de Gênesis. Potifar coloca ele sobre todas as suas riquezas da casa. Ou seja, um administrador sobre todas as riquezas. Então a gente vê alguém importante e alguém administrando tudo daquela pessoa que é importante, porque ele confia. Então o administrador é alguém que é confiável, alguém que tem habilidade, alguém que tem coragem e alguém que trabalha. E quando a gente olha para a nossa vida, as riquezas que a gente tem, aquilo que Deus colocou na nossa mão, a gente tem que pensar o seguinte: eu sou administrador porque Deus confiou, me deu coragem, me deu capacidade e me deu força para poder trabalhar. Saúde, vitalidade, conhecimento, sabedoria. Amém? E Paulo, em 1 Coríntios 4:1, vai falar o seguinte: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e mordomo dos ministérios de Deus. Ou seja, ministérios, aí envolve dons, talentos, desde a pessoa que canta, desde a pessoa que recebe uma pessoa lá na porta, desde aquela pessoa que está lá na sua casa e convida alguém para vir para o culto, que ora por alguém. Todas essas pessoas estão administrando o ministério que Deus deu. Então, dons são riquezas de Deus que ele deu aos homens. Se a gente for ler Efésios capítulo 4, vai falar lá que Jesus desceu e depois subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E que dons são esses? A gente vai ver os principais ministérios ali: o pastorado, o evangelismo, os profetas, os mestres, os apóstolos. Ou seja, não é só aquele que prega aqui, mas todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo exercem uma função de administração. E ele vai manifestar isso em um caráter igual ao de Cristo. Ou seja, em certos momentos, você vai ser um profeta, porque Deus vai te usar para falar com alguém. E não necessariamente é aquele que vai levantar e falar: eis que te digo, mas você vai chegar e vai trazer uma palavra de consolo para alguém que precisa. Ou às vezes você vai ser pastor, a pessoa não sabe o que ela faz da vida dela, mas você vai trazer ela para a presença de Deus. É um cuidado que você tem. Ou às vezes você vai ser um evangelista. Você encontra com uma pessoa e do nada você começa a falar de Jesus e ainda faz um convite para ela vir para a igreja. Então você está exercendo a administração de um dom que você recebeu de Deus. Então, o ministério, o serviço da mordomia, que é uma doutrina bíblica, envolve isso e também, outro exemplo, corpo. O nosso corpo não é nosso, então a gente não pode tomar decisões sobre o nosso corpo que vão afetar a vontade de Deus. Então, por exemplo, você entornar todas, virar um vidro de cachaça, ficar bem louco, o que você está fazendo com o seu corpo? Você não está administrando bem a saúde que Deus te deu, e nem o seu corpo. Eu vi uma pessoa falando assim, depois ela aprendeu, né, uma pessoa que é pastor, mas antes ela falava o seguinte: quanto mais artificial, mais gostoso. Porque o sabor é bom, é o que ele falava. E aí, em certo momento, o médico falou assim: você para ou você morre. Então, o que aconteceu? Uma pessoa que começou a cuidar do corpo naquele momento, mas até certo momento ela não cuidou. Então, ela exerceu mal a mordomia do corpo. Tá? E aí engloba outras coisas, mas não é o nosso ponto aqui. Semana passada eu falei uma frase e eu vou só complementar aqui para não ficar no ar. Família. Família é um bem de Deus que ele entrega em nossas mãos. Mas esposa ou marido é um bem de Deus que ele entrega nas nossas mãos. Aí eu falei o seguinte: você recebe para administrar, mas não é Deus que escolhe. Só para corrigir aqui, né? Porque a semana passada ficou no ar isso, e eu falei assim: vou falar isso no culto de casais. O que acontece? Deus criou o casamento, não criou? E aí ele criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Só que quem vai fazer essa escolha vai ser o homem que vai escolher a mulher e a mulher que vai escolher o homem. Ok? Ele não interfere nessa escolha de quem você vai casar, de quem você vai namorar.
Então você precisa, para administrar bem tanto a sua própria vida quanto a vida do outro, entender se a administração dos dois são parecidas, se os dois têm os mesmos princípios. Para quê? Para que numa vida conjugal, de relacionamento, mesmo que haja divergência em algumas coisas, ambos saibam sentar e administrar bem as escolhas que eles fazem juntos. Não um querendo colocar a sua administração por cima do outro. E aí é por isso que Deus não escolhe a pessoa com quem você vai casar ou namorar. Ele criou o homem e a mulher, ele criou o casamento e criou o homem para a mulher para o homem, ponto. Aí ele fala, agora a administração é com vocês. Então você que escolhe. Amém? E a semana passada eu falei, mas eu não dei essa explicação. Só falei que Deus criou o casamento, mas não criou a escolha e deixei. Mas hoje eu resolvi dar mais um detalhe aí, porque é importante a gente pensar nisso. Às vezes as pessoas falam assim, mas se Deus deu, por que está dando errado? Porque está administrando mal. Talvez não administrou bem antes, depois a administração vai ficar difícil e cada um vai administrar de um jeito e até que os dois se acertem, só Cristo mesmo para poder resolver. Tá certo? Então, quando você fala de relacionamento, você escolhe, mas foi Deus que criou. Tá certo? A família, a natureza, então você tem lá, tem gente, eu acho que é um pouco de exagero nesse ponto, né? Mas eu entendo. A pessoa fala assim, eu sou pai de pet, eu sou mãe de pet, não quero ter filho. Né? A natureza é algo que Deus criou e que está sob a nossa administração. Então, cuidar bem dos seus bichinhos, das suas plantinhas, cuidar bem da natureza, não jogar lixo na rua. Isso faz parte da mordomia, a qual a gente cuida e administra bem aquilo que Deus criou. Tá bom? Então, família, dons, casamento, natureza, tudo isso são riquezas de Deus que Ele colocou na nossa mão para poder administrar. E administrar bem. Só que a gente tem o tema que a gente está falando, que é dinheiro. E aí, quando a gente fala de dinheiro, a gente pensa, Deus criou dinheiro? Claro. Porque, vou fazer uma explicação simples, né? O que baseia hoje o valor do dinheiro, basicamente, é o ouro. De onde que vem? Né? Então, é só você pensar, qual que é a origem? Deus. Ok? Ele criou tudo que há na terra. Tudo é dele. Então, se existe um dinheiro na minha mão e ele tem algum valor, é porque isso está baseado no ouro que Deus criou e que o elemento que faz a notinha lá de papel na minha mão veio de algum lugar que Deus criou e o homem transformou em um papelzinho com uma tinta que veio de outro elemento que Deus criou. Então, percebam que existe uma criação de Deus em tudo. A gente vai utilizar isso tudo para poder administrar e gerar ou talvez mais riqueza. Então, por exemplo, Deus criou lá os elementos que fazem as cores. Aí, o homem pega o ferro, pega a cor, junta tudo e monta um microfone, que é utilizado para poder pregar. Então, a origem de Deus, a origem de tudo é Deus. E aí ele coloca na nossa mão para poder administrar. Nós temos essa responsabilidade. E quando a gente fala de dinheiro, é a mesma coisa. Só que o problema é, a gente entende mal o dinheiro muitas vezes. E aí eu trouxe 5 pontos aqui que a gente vai trabalhar para poder entender o que é o dinheiro exatamente e o que não é. Então, ponto número 1. Dinheiro, ele não é neutro. A gente falou um pouco sobre isso a semana passada, mas a gente focou nele no sentido mais de provisão e necessidade, né? Foi onde a gente trabalhou mais. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre qual é a diferença de dinheiro ser bênção ou ser maldição. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, vai dizer o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Ou seja, o dinheiro pode ser bênção ou maldição, desde que você saiba, quando ele chega na sua mão, você não ame ele, como está dizendo o versículo. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá vendo? Dinheiro é maldição, é a raiz de muitos males. Não, o dinheiro não é a raiz dos males. O problema aqui do texto é o amor, o dinheiro é a raiz. Ou seja, você está transferindo aquilo que era com Deus para o dinheiro.
Então, o amor ao dinheiro é a raiz. Porque quando você começa a amar o dinheiro, você começa a se relacionar com ele como você se relacionaria com Deus. Então, isso vira uma idolatria. E isso vai gerar consequências perigosas para a sua própria vida. Então, amar o dinheiro como se fosse um Deus é transferir aquela adoração que a gente daria a Deus através das nossas riquezas para um falso Deus. Inclusive é utilizado o nome de um demônio para poder dizer quem é esse falso Deus. Que aí a gente vai para o segundo ponto. Mamon. Com o dinheiro, ou eu adoro Deus ou eu adoro Mamon. E Jesus vai falar sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E é interessante que isso é o único versículo na Bíblia inteira em que há uma comparação entre o trono de Deus e um demônio. Não é o diabo aqui. Inclusive, se a gente for falar de um aspecto da teologia que estuda demônios e anjos, a gente vai ver que esse Mamon é o nome de um demônio que controla a avareza na vida do homem. É aquele demônio que faz com que você tenha o dinheiro como um Deus na sua vida. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui. E Jesus está comparando. Ele falou assim, ó, o único que pode fazer com que você não creia em Deus como o maior, o superior, aquele que controla a sua vida, é o dinheiro. Não é o diabo, não é demônio, não é nada disso. É o dinheiro. E aí, a partir do momento que você começa a crer que o dinheiro é importante, você deposita o amor que era de Deus nele, então ele se torna um Deus na sua vida. Então a gente precisa ter o entendimento para olhar para o dinheiro e ver, peraí, eu estou desejando tanto isso mais do que a Deus? Eu estou buscando tanto isso mais do que quanto Deus é importante na minha vida? Eu estou depositando meu amor? Eu preciso tanto disso? Será que eu não estou agindo de uma maneira irracional, achando que o dinheiro vai resolver todos os meus problemas? A gente vai ver isso aqui. A gente viu a semana passada um pouquinho de problemas que surgem quando uma pessoa coloca o seu amor no dinheiro, né? E a gente vai ver pessoas que acabam se afundando em dívidas porque o dinheiro falta, então ela busca mais dinheiro. Então ela sempre vai achar que o dinheiro vai resolver um problema da vida dela. E aí a gente viu questões de pessoas que fazem dívidas, empréstimos, agiota e tudo mais, que vão gerar problemas cada vez maiores na vida dela. Por quê? Porque ela está órfã. Ela depositou o seu amor num pai que é falso. E aí, quando o dinheiro acaba, falta paternidade, aí a pessoa fica perdida. Então ela vai buscar o quê? Mais. E isso vai gerar uma dependência de dinheiro, e o amor ao dinheiro vai gerar muitos males. Que é isso que a gente vê aqui no texto que a gente leu. Terceiro ponto que a gente não pode fazer com o dinheiro que chega nas nossas mãos é espiritualizar o dinheiro. E o que é espiritualizar o dinheiro? É você achar que o pobre é pobre porque ele está sofrendo uma maldição, porque ele buscou tanto dinheiro e ele não consegue porque o dinheiro... Aí a gente faz essa conexão. Ou achar que pobre, que não tem dinheiro, é uma pessoa que vai ser salva porque ela não é rica, não se corrompeu. Então, por causa disso, ela é mais espiritual do que aquele que é rico. Isso é espiritualizar o dinheiro, é trabalhar com ele de maneira irracional. E muitas vezes acontece porque as pessoas olham um texto na Bíblia e entendem errado. E esse texto geralmente é Mateus capítulo 5, verso 3, que fala sobre os humildes. Bem-aventurados, ou seja, felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Está vendo? Humilde. Aí você vê outra tradução, está escrito lá, bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Aí a pessoa faz uma conexão errada, tá vendo? Ó, pobre, humilde é quem não tem dinheiro, desses é o reino dos céus. E não é disso que o texto está falando. Quando a gente olha para Mateus capítulo 5, verso 3, o pobre de espírito é o quê? Deus é espírito. Do que ele é pobre? Ele tem falta. E aí a ideia é, você não tem nada,
porque tudo é dele. E a ideia do pobre de espírito, do humilde mesmo que eu tenha alguma coisa, isso não me serve de nada, porque mesmo tendo tudo, eu ainda sinto que eu tenho falta de Deus. Deus está sempre na minha mira de busca. Porque por mais que eu seja uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda, que ora, ainda assim você vai achar, não está suficiente. Vou buscar mais. Vou buscar mais de Deus. Então, o humilde é esse. Tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele acha, ele sabe que não serve de nada, se ele não tiver Deus. Porque no coração dele, ele sempre vai achar que tem falta. Esse é o humilde. E aí, às vezes, as pessoas utilizam esse texto para poder olhar e falar assim, tá vendo? Se não ter dinheiro, você vai herdar o reino dos céus. E não é isso. Até agora a gente está vendo que Deus criou tudo e ele entregou na mão de um administrador fiel para que administre bem, trabalhe bem com as finanças, com os recursos. E quando a gente vê o texto, cada um dará conta de si mesmo e tal, a gente vai ver que envolve tudo isso. Os dons, os talentos, o dinheiro, a nossa vida, a nossa saúde. Por quê? Tudo é de Deus. E aí, quando ele nos chamar para prestar contas disso, ele vai fazer um relatóriozinho lá. Tá? É um modo de falar, tá bom? Então, não é que ele vai sentar com você, abrir um telão, não é isso. Ele não sei como que vai funcionar, mas ele vai te chamar e vai perguntar, e aí, o que você fez? E aí, com base nisso, ele vai fazer essa cobrança. Ok? Mas isso também não quer dizer sobre quem vai para o céu ou para o inferno, tá bom? Não, isso é outra coisa. O que ele vai cobrar é como que a gente trabalhou. Você crê em Cristo, e como você respondeu isso. Porque se isso for salvação, a obra de Cristo não foi suficiente, é isso que a gente precisa entender. O que Deus vai cobrar da gente é o que a gente fez com o que Ele deu. Mas você tem a fé em Cristo, vive uma vida santa, separada, e é uma resposta que você está dando pela obra da cruz, isso é salvação. Aí com a salvação vem a responsabilidade de administrar aquilo que Deus deu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Não associem você administrar mal a salvação, porque não é por obras, tá certo? É pela fé em Cristo. Só que existe um porém. A carta de Tiago vai falar assim, você tem fé? Então mostre através das suas obras. Então a boa administração vai ser demonstrada com base na fé que eu tenho em Cristo. Eu tenho fé em Cristo, Ele é meu Salvador. Então, o que Ele me deu? Está tudo aqui. Então eu vou administrar da melhor maneira. Porque isso é demonstração de fé. Não é a obra que vai te salvar, a fé é em Cristo. E por causa disso você demonstra através da obra que você realiza. Como você está sendo com as pessoas, como você está sendo com a igreja, como você está sendo com a família, como você está cuidando daquilo que Ele te deu, no conceito de mordomia que a gente viu aqui, corpo, família, alma, vida com Deus, dinheiro, natureza, tudo isso está sob nossa responsabilidade. Ok? A gente não pode achar que, também, espiritualizando o dinheiro, que o rico, por ser rico, não vai para o céu, porque a gente está espiritualizando o dinheiro e associando o dinheiro a um impedimento de ser salvo. E não é. A salvação é pela fé. E aí a gente vai ver o texto que a gente leu e falou um pouco mais semana passada, eu vou falar de maneira mais resumida aqui. Lucas capítulo 18, verso 25. Jesus vai responder o jovem rico, que chega em Jesus e fala assim, eu cumpro os mandamentos. Jesus, tá bom, você cumpre todos? Beleza. Então, seja generoso. Na verdade, quando a gente vai olhar os mandamentos, a gente falou semana passada, o rico, jovem, fala de 5. Eu não adultério, eu cuido do meu pai, da minha mãe, eu faço esses mandamentos, mas são 10. Só que o rico só fala 5. E Jesus pega ele bem naquilo que Jesus sabia que ele não cumpria, que era a generosidade. Ele fala assim, que bom que você faz tudo isso. Agora vende e ajuda os pobres. E aí o rico fica triste, vai embora e Jesus vai resumir que se o rico tem o coração no dinheiro, ele não consegue ser generoso. Aí ele vai trazer uma explicação, porque os discípulos falam, então quem pode ser salvo? E Jesus vai explicar. De fato, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então a gente pode ver que Jesus está falando o seguinte,
É mais fácil passar um camelo no furo de uma agulha. Aí você fala assim, nossa, é impossível isso, é realmente. Porque Jesus está falando de uma realidade que não é humana. Deus que vai operar no coração do rico através do Espírito Santo, que ele tire o seu coração das riquezas. Então, o camelo não passar no furo da agulha quer dizer que é uma realidade espiritual, não uma realidade física que a gente entende. A gente nunca vai conseguir entender isso. E quem vai operar isso? Deus. E Jesus vai falar logo em seguida no verso 27, olha lá, ó. O que é impossível para os homens é possível para Deus. A salvação para o rico? É. Ele está falando aqui. Para o homem pode parecer que não, que o cara está lá, parece que ele não larga aquele dinheiro, mas quando Deus tocar no coração dele, aquilo não vai valer nada. Ele vai deixar tudo e vai seguir. Não sei se vocês conhecem da história de Eliseu. Ele não era um cara rico, mas era um cara que tinha posses, trabalhava com os pais, e quando Elias chega e chama ele, ele levanta e fala assim, eu só vou dar tchau para meus pais e queimar as carroças aqui. A ideia é, ele tirou o coração daquilo e ele ainda queima para não olhar e falar assim, nossa, aquilo era bom. Então ele acaba com tudo. Por quê? Ele foi responder o chamado que ele recebeu de profeta. Ele largou tudo que tinha para poder responder. E isso demonstra que nós precisamos estar preparados com o coração no chamado que Deus tem para a nossa vida, não nas riquezas que nos traz a segurança momentânea. A gente trabalha para ter dinheiro, trabalha para guardar, trabalha, tá? Porque Deus manda. Mas aí uma hora ele vai falar assim, tá, administrou bem, mas agora eu preciso de você. Vamos fazer um negócio aqui. Aí você vai olhar para a riqueza e vai olhar para o chamado. Uma hora vai custar alguma coisa. E o rei Davi ainda vai falar sobre isso, né? Nunca vou oferecer nada ao Senhor que não me custe algo. Então Jesus vai chamar você para um ministério, para um chamado, para exercer um dom. E alguma coisa você vai perder nesse momento. E aí é o teste que ele vai fazer. Vende tudo que tem. E aí é bom a gente não associar isso. Eu tenho que vender minha casa, meu carro. Não é disso que ele está falando. Ele vai testar o seu coração, para ver se o seu coração está naquilo que você tem como segurança até hoje, ou está nele, no amor a Deus e ao chamado. A gente vai ver que lá no capítulo 8, que a gente leu de Deuteronômio, Deus vai falar assim, lembre-se porque eu testei o povo lá, eu deixei eles passar fome, mas eu enviei o maná. Para quê? Para testar o coração deles. Aí o que aconteceu? Eles murmuraram. Quando chegou na época de entrar na terra prometida, em Josué, nenhum daqueles antigos entraram, nem Moisés. Por quê? Porque ficaram pelo caminho, porque foram reprovados naquilo que eles receberam como chamado. E aí por que é a segunda lei, Deuteronômio? Porque Deus precisa repetir para a geração que é nova, que vai entrar, todos os procedimentos. Porque a nova ia entrar, a velha não. Então todo mundo morreu no deserto, porque murmurou, porque não confiou e porque foi reprovado quando Deus chamou. Aí Deus fala no capítulo 8 exatamente isso. Eu testei para ver quem ia ser aprovado. Depois, mesmo reprovado, ele sustentou. Porque ele garante, como a gente viu a semana passada, todas as nossas necessidades. Necessidade é promessa. Além da nossa necessidade é trabalho. Aí a gente vai ver alguns cultos que a gente vê por aí em alguns lugares, né? Aqui nunca teve. Mas eu já vi em outros lugares em que eles dizem que se você trazer tantos mil de oferta, então você vai ter em dobro. Eles querem forçar algo que a Bíblia não diz. Jesus diz que Deus supre nossas necessidades. Quando que ele vai falar isso? Lá quando ele vai falar que os lírios do campo são cuidados por Deus, os passarinhos não guardam nada e são cuidados por Deus, né, tendo alimento e tudo mais. E aí ele vai perguntar, vocês não são mais importantes que os pássaros? Vocês não são mais importantes? Ou seja, Deus vai cuidar de todas as nossas necessidades. E o que é necessidade? Lá naquele texto ele vai falar a comida, o pão, a água, a roupa. Então, você quer mais do que isso? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Você tem capacitação, tem saúde, tem habilidade. Para quê? Para poder trabalhar, para poder gerar riquezas, que é o que ele vai falar, que a gente deu no começo.
Tá certo? Então não existe essa de que você vai vir fazer um sacrifício de tantos mil para você receber tanto em troca, ou em dobro, ou em triplo. Tá? Se você não estiver fazendo isso com a intenção correta do seu coração, ou seja, amor, eu quero contribuir com o reino de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entregar uma oferta na igreja. Vou lá, porque eu creio que a igreja pode cuidar daqueles que estão chegando. Eu quero essa igreja aberta, eu quero ver ela funcionando com luz, com pregadores, com microfone, com louvor. Então eu vou contribuir, porque eu amo a obra de Deus. Aí essa é a intenção correta. Não, eu vou contribuir porque eu preciso de uma porta aberta. Pronto, você está fazendo barganha. Vou contribuir, porque se eu der 1.000, eu vou ganhar 2. Barganha. Então, com Deus a gente não faz barganha, porque seu coração não está realmente na intenção da contribuição que você está fazendo. Está na intenção de obter um lucro. E lucro na Bíblia nunca foi uma coisa boa. Nem o comércio, nem as mercadorias. Lembra que Jesus entra no templo e derruba tudo? Aí você fala, estão vendendo lá as coisas. Não, é porque isso demonstra que aquelas pessoas estavam dentro do ambiente onde deveria haver adoração, vendendo adoração. Como assim vendendo adoração? Eles estavam vendendo as pombinhas, os carneiros, tudo que era usado para fazer o culto. Ou seja, fazendo uma troca, obtendo lucro com aquilo que era de Deus. Então, é isso que a gente precisa entender. Obter lucro com as coisas de Deus, fazer barganha, fazer comércio, nesse sentido de você utilizar o que era para adorar a Deus, para obter uma vantagem, é algo que desagrada a Deus. É alguém que está colocando o seu amor naquilo que não deve. Pois bem, continuando. Quarto ponto, né, de como o dinheiro funciona na nossa mão. A gente leu os 3 até agora, né? Deixa eu só recapitular aqui. Primeiro, o dinheiro não é neutro, ou ele é bênção ou maldição. Segundo, com o dinheiro ou eu adoro a Deus, ou eu adoro o mamon, dependendo do tipo de amor que eu estou colocando ou em Deus ou no dinheiro. Terceiro, a gente não pode espiritualizar o dinheiro, não é porque é pobre, porque é mais espiritual, e nem porque é rico não vai para o céu, que foi o que a gente viu agora. E agora, por que alguns têm de mais e outros têm de menos? E alguns são pobres que não têm nada? Aí fica difícil responder. Se Deus é bom, por que isso existe? Pois bem, lembra que a gente falou de capacitação? Alguns têm uma capacitação de administrar bem. Buscam sabedoria de Deus para poder fazer isso. Eu estou falando de gente ilícita, não ilícita. Porque tem gente que tem muito porque foi ilícito. Isso não é administração. Não tem nada a ver com Deus aqui. Tá? Tem a ver com mamon lá, que a gente viu. Então, alguns têm administração boa porque buscam sabedoria de Deus para administrar suas riquezas. Sabem guardar, sabem investir, sabem com quem gastar, não gastam com qualquer coisa. E aí, eles administram bem. Então, eles têm. Às vezes tem mais, porque além de administrar bem, ele trabalha bem. Isso é normal. Bom? Então, tem pessoas que administram bem. Então, ela demonstra, lembra que a gente falou? A sua fé através do seu trabalho. Eu tive uma professora, não sei se vocês conhecem, pouca gente conhece, mas ela é bem famosa aí na internet. É a Valnice Milhomens. E ela tem muito de cultura judaica, assim, de falar sobre como que os judeus se comportam diante de determinados textos. E aí, em Deuteronômio capítulo 6, vai falar sobre a gente adorar a Deus com tudo que a gente tem. E o judeu, ela falou assim, você sabe por que existe tanto judeu rico na Terra? Pode colocar ele em qualquer lugar do mundo, sem dinheiro, e o cara prospera. Por quê? Quando ele recebe na mão dele, ele sabe que aquilo é sagrado. E ele administra da melhor forma possível. E ela contou algumas histórias. Você pode colocar o cara lá. Se você falar para ele, você vai plantar alface e vender na feira. O cara faz aquilo como fosse a melhor coisa da vida dele, glorificando a Deus. E aí o cara enriquece, o cara prospera financeiramente, né? Por quê? Porque eles têm aquilo como sagrado. Porque eles sabem que aquilo é de Deus. Isso é um ensino que vai desde criança na cultura deles, né? E ela me contou essa história uma vez, né? Ela falou assim, observe. Coloca um judeu em qualquer lugar do mundo e você vai ver como que ele prospera. Porque ele sabe que aquilo que tem na mão dele é sagrado. E aí, por que alguns têm demais? Porque sabe administrar bem. Tem alguns que têm de menos, mas tem. Administra razoavelmente, mas administra. Mas tem aqueles que não tem nada. Aí você fala assim, e aí? Administrou mal? Pode ser. A gente está falando só da parte ilícita, tá? Não está falando do ilícito, da ilicitude da coisa. Mas, quando a gente vai em Deuteronômio capítulo 15,
Deus vai falar por que existem pessoas que não têm. Olha só. Deuteronômio, capítulo 15, verso 11. Deus falando. Nunca deixará de haver pobre na terra. Pelo que te ordeno, dizendo. Ou seja, ele está dando uma ordem, ok? Livremente abrirá a tua mão para teu irmão. Para o teu necessitado e para o teu pobre na terra. O que ele está falando? Por que existe pobre? Para ativar o modo generosidade no coração do homem. Porque senão ele recebe e nunca ajuda nada. E aí ele está falando aqui, para que existe o pobre? Nunca haverá de existir pobre na terra. Deuteronômio capítulo 15, verso 11. Livremente abrirás a tua mão para teu irmão. Aí você pergunta, para que existe? Porque Deus quer que quem tenha seja generoso. Para quê? Para que todos aprendam qual é a natureza de Deus. A generosidade, o amor ao próximo. Então o dinheiro faz parte disso. O dinheiro ele serve para curar o nosso coração da avareza. Não para você ter, mas para você poder compartilhar, para você poder ajudar. Vou contar um testemunho uma vez. Olha só que interessante. A gente parou num farol, era de madrugada. E o rico estava atrás. O rico é meu filho, tá? Não é porque eu estou falando de rico e pobre aqui, mas rico é o nome do meu filho. Aí ele estava no banco de trás e a gente tinha saído do mercado de madrugada, do Talcha ali embaixo, e comprado pão de queijo. Beleza, paramos no farol, aí veio o cara e pediu um valor. Aí eu falei, caramba, eu não tenho nada aqui comigo, mas tenho pão de queijo. Aí fomos entregar o pão de queijo para ele, né? Era pra gente tomar café e entregamos. Aí o que ele fez? Ele olhou para trás e falou assim, Deus abençoe rico. Como que esse cara sabia o nome do filho? Aí o rico, que é meu filho, falou assim, pai, como que ele sabe o meu nome? Eu falei, não sei. E aí? O que a gente pensa nesse momento? Porque Jesus fala que em alguns momentos, quando a gente vai servir o próximo, está servindo ele mesmo. Ou está servindo anjos. E aí? Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu ali. Era de madrugada, um lugar que... Eu não conheço o mendigo que parou ali de madrugada, mas ele pediu, a gente deu e ele abençoou o meu filho atrás. Chamou ele pelo nome. São coisas sobrenaturais que acontecem. Tá? Só um testemunho, só para a gente ver como que funciona, né, essa coisa espiritual, esse lado da generosidade. Isso me fez melhor? Fez a gente? Não. Mas foi algo que Deus mostrou pra gente naquele momento. A gente veio em casa e falou assim, meu Deus, esse cara sabe esse nome do meu filho, como que ele fala isso? Né? E foi algo muito louco que aconteceu. Então a gente vê que Deus cria os pobres. Ele deixa que isso aconteça. Para quê? Para que o outro, que saiba administrar bem, saiba com a sua administração como ajudar aqueles que precisam. E às vezes a gente tem recursos para isso, né? Para poder auxiliar na assistência social da igreja, com cesta básica, porque tem gente que não está sem trabalho. Tem às vezes aquele irmão que Deus está falando com você, fala com ele lá, manda o dinheiro, faz uma compra. Isso vai acontecer naturalmente. Mas se a gente não tiver com o coração no dinheiro. E aí Deus vai provocar isso. E aí a gente precisa olhar, peraí, será que é um teste? Será que eu estou sendo aprovado ou Deus só está vendo se eu estou sendo generoso mesmo? Então na dúvida, faça. Tá bom? Quinto ponto, né? A gente falou que era 5, a gente viu esse, né? Alguns têm mais, outros têm de menos. E dinheiro, vou focar um pouquinho nisso aqui, a gente falou rapidamente semana passada, não é redentivo. O que isso quer dizer? A gente não tem as nossas confianças no dinheiro. O dinheiro não resolve todos os nossos problemas. E aí a gente vai ver Jesus utilizando uma parábola para poder explicar isso. Lucas capítulo 12, no verso 16, vai falar o seguinte. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma e alegre-se.
Contudo, Deus lhes disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Isso aqui é a parábola do rico e insensato. Jesus está mostrando a história de um homem, né, nessa parábola, que colocou a sua confiança na riqueza. Ele trabalhou bem, administrou bem, mas chegou um momento que ele transferiu essa administração, esse amor, essa segurança para o dinheiro. Aí o que ele fez? Peraí, eu estou produzindo bem, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu celeiro, vou guardar mais. Aí eu vou falar para mim mesmo, o texto está falando, vou falar para mim mesmo, algumas traduções, vou falar para minha alma, ó, pode comer, pode beber, pode fazer o que você quiser, porque agora você tem segurança. Aí Jesus fala: esta noite vão pedir a sua alma. Essa noite vão pedir a conta da sua vida. E aí, o que você vai fazer com tudo que você juntou como segurança? E aí finaliza com: você tem que juntar riquezas no céu, não na terra. E aqui Jesus está falando assim: seu coração, você tem que transferir a sua preocupação, a sua segurança, o seu deleite, que é tudo que está acontecendo com o rico aqui, quando ele vê que tem muitas riquezas. Ele colocou todo o seu deleite, toda a sua segurança, todo o seu prazer naquele celeiro cheio. E Jesus fala: tá bom, lembra que ele leu no começo? Provisão de Deus, tanto a riqueza quanto a capacidade. A hora que ele quiser, ele corta. E aí, onde está a nossa segurança? Que é aquilo que a gente falou agora há pouco aqui. Quando a gente coloca nossa segurança no dinheiro, a gente fica órfão. Porque o amor é o pai. E a segurança, o dinheiro, é o amor que é a raiz de todos os males. E aí, quando eu amo o dinheiro, eu fico órfão quando ele acaba. E aí, quando a gente vê a parábola aqui do rico insensato, o que ele fez? Guardou tudo, colocou toda a sua segurança naquilo, e Deus exigiu a sua vida. Falou: tá bom, acabou a sua segurança, agora vou aqui para você prestar conta. Onde estava o seu coração? Aí Jesus fala: guarda o teu coração e as riquezas no reino de Deus. Então, a nossa segurança não pode estar nas nossas riquezas, né? E achar que a gente precisa de dinheiro para resolver problemas é uma segurança nas riquezas. Achar que eu preciso de dinheiro para fazer tal coisa o tempo inteiro é colocar a sua segurança na riqueza. Ou seja, quinto tópico que a gente falou: você torna o dinheiro redentivo. E a redenção está em Cristo. E a redenção não está no dinheiro. E o dinheiro não pode ser a solução de todos os nossos... Se eu tiver dinheiro, esse problema é solucionado. Não. Se você não tiver Cristo, nenhum problema vai ser solucionado. Se você não tiver fé em Deus, não vai ser solucionado. Se você não praticar a justiça do reino de Deus, nenhuma das coisas será acrescentada das suas necessidades. Porque toda a sua segurança está naquilo que é passageiro. É vento. É sorrisal. É como assim, sorrisal? Você coloca um sorrisal no copo, você vai ver ele durante um tempo. De repente, vai embora. E o dinheiro é assim na nossa mão. Se você colocar a sua riqueza nele, vai acontecer isso. Você vai perder, vai ficar órfão e vai precisar de mais dele. Aí você vai gerar um problema. Vai gerar um mal. Ok? Então não seja louco colocando tô guardando dinheiro aqui, eu vou ficar rico, tá? E o reino de Deus. E a justiça de Deus? E Jesus Cristo? Não, peraí, deixa eu trabalhar bastante, que depois eu vou. Não, você está colocando sua segurança no lugar errado. Você está agindo como esse rico insensato, ou rico louco, né? Coloque toda a sua confiança no reino de Deus. Crie celeiros no céu. E encha eles da presença de Deus. Preciso mais da presença, é disso que eu preciso. O dinheiro eu posso até ter, quero administrar bem, mas se eu não tiver Cristo, nada vale. A gente viu até a semana passada o Zaqueu, né? Quando ele teve um encontro com Cristo. O rico, que é o camelo que passou pela agulha. Encontrou Cristo, queria conhecer Cristo. Cristo entrou na sua casa, o que ele fez com a riqueza? Eu pratiquei mal, hein? Administrei mal, fui ilícito com aquilo que Deus deu, vou devolver. E quem eu prejudiquei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então a gente vê que existe um rico, e quando teve um encontro com Cristo, teve a sua natureza e seu coração mudado.
colocou todas as suas riquezas nos celeiros do céu. E é isso que a gente precisa, ter as nossas esperanças, a nossa segurança na presença de Deus, naquilo que Ele pode nos proporcionar. E para a gente entrar na parte final, né? O tema que a gente está falando agora, que é o reino de Deus, o que o reino de Deus tem a ver com isso? Deus precisa de dinheiro? Obviamente que não. Ele faz do jeito que Ele quer, mas Ele deu na nossa mão para que a gente administre bem. E aí 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, vai falar o seguinte: ordene aos que são ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Tudo que a gente acabou de falar. Então a gente agora está transferindo isso para o reino, ok? Deus provê tudo ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes, olha de novo a ordem de Deus aqui, sobre o dinheiro. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. O dinheiro, então, não é a solução de todos os nossos problemas. Então a gente pode entender, quando a gente transfere isso para o reino de Deus, que dinheiro é um ministério. Ter dinheiro, ter riquezas, é administrar um ministério que Deus colocou na nossa mão. Porque a gente acabou de ler aqui, ó. Ordene que pratiquem e sejam ricos em boas obras, sendo generosos para repartir, sendo generosos e prontos para repartir. 1 Timóteo 6, verso 18. E a gente tem 3 características para a gente finalizar. Hoje a gente vai terminar dentro do tempo. 3 características, né, como propósito principal do dinheiro no reino de Deus. Primeiro, para que a gente tem dinheiro? Para que a gente recebe? Para a gente administrar bem com a nossa família. Deus nos deu a capacidade e nos deu a responsabilidade. Também nos deu a família. Então o dinheiro faz parte. Tenho que administrar bem na minha casa, para cuidar bem da família que Deus me deu e usufruir daquilo que Deus criou. Então tem isso. Essa é uma forma de adoração a Deus. Com a minha própria vida, eu sei que Deus me deu, então eu administro bem aquilo, valorizo tanto a família quanto o dinheiro. De maneira que aquilo não seja a coisa mais importante que Deus, mas que eu saiba que aquilo é algo importante de Deus que está na minha mão para ser administrado. Esse é o primeiro ponto, para administrar bem a família. Segundo ponto, qual que é o propósito, né, dos 3 propósitos que o dinheiro chega na minha mão? Para que a igreja continue se movimentando e anunciando o evangelho. Então vamos começar com o princípio básico. Por que a luz está acesa? Porque uma conta foi paga. Com o quê? Com a oferta, com o dízimo. Por que existe água lá no banheiro? Papel higiênico, coisas básicas. A porta da igreja está aberta porque houve uma contribuição. Alguém pegou o ministério que estava em suas mãos e utilizou de maneira correta. Ele foi tanto cuidador da sua própria família e cuidador da família de Deus. Investiu no evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. 2 Coríntios capítulo 8, verso 7. Todavia, isso é Paulo falando para a igreja de Corinto que tinha problemas com contribuição. Ele vai explicar por que era importante contribuir. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, ou seja, vocês são bons na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, tá? A gente vê o amor de vocês, o amor que vocês têm por nós, tá? E aí ele vai finalizar. Destaquem-se também neste privilégio. Qual? De contribuir. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7. Então, contribuição é um ministério. A gente vai ver isso no capítulo 12 de Romanos, verso 8. Ele vai falar assim, ó, existem muitos dons. Uns de consolar, uns de pregar, uns de profetizar e o de contribuir. Então, dinheiro é ministério. É um cuidado que a gente acha que o ministério cheguei na igreja, eu sou diácono, eu sou cantor, não, o dinheiro que está na nossa mão é o ministério. Porque é uma riqueza de Deus que Ele colocou na nossa mão para poder administrar, assim como os outros ministérios. O mesmo cuidado que eu tenho com o louvor, aí a gente vai ver como que a pessoa administra, né? Como que ela administra o louvor, ou como que administra o diaconato, como que a oração, a leitura bíblica, é a forma com que ela administra o dinheiro. Porque é do mesmo jeito, ok? Lucas,
vai falar sobre como o dinheiro é importante no reino de Deus. Olha só, capítulo 8, no verso 1, vai dizer assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e de doença. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Olha como o texto finaliza. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Aí você pergunta, peraí, do que está falando? Volta para o versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades povoadas, proclamando quem? O reino de Deus. Ah, já está funcionando aqui. Olha lá. Anunciando o evangelho do reino de Deus. Lembra que o tema que vai ser esse mês é o reino de Deus? Como que a gente ajuda na evangelização? Como que a gente ajuda no anúncio? Está falando aqui, ó, as mulheres contribuíam com seus bens. Então, recurso financeiro na nossa mão, contribuindo com a igreja que está anunciando o evangelho, é contribuir com o reino. E aqui a gente está vendo que as mulheres ajudavam Jesus no seu ministério, e o texto ainda, olha que interessante que ele pontua no verso 1. Os 12 estavam com ele, no verso 1. É Jesus e os 12. Então, é Jesus, ou seja, que está anunciando o evangelho, e todos os ministérios que estão com ele. O dinheiro é importante para que a igreja anuncie o evangelho. Então a gente está vendo aqui que a gente está levando e aprendendo que os recursos que Deus está colocando nas nossas mãos é para ser bem administrado, para cuidar da nossa casa, mas cuidar da igreja também. Porque dinheiro é ministério. E o terceiro ponto, para a gente finalizar, foi o que a gente leu agora há pouco. Para que serve? Qual que é o propósito do dinheiro? Família, igreja e o próximo. Para que a gente ajude os irmãos que precisam. A gente leu 1 Timóteo 6,8. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Então, princípios do dinheiro na nossa mão, como cuidado, e nós como os administradores dessa riqueza, querido, porque o dinheiro não é nosso, tá? A gente recebeu porque Deus deu. É aquilo que acontece muitas vezes que eu falo no Dia dos Pais. A escola liga e fala que vai ser Dia dos Pais, dá o dinheiro para a gente comprar um presente para o seu filho te dar. É o que a gente faz com as coisas de Deus. Ele dá para que a gente responda a Ele como forma de amor, de adoração. Tá bom? E a gente ajuda também quando precisa. Cesta básica, pessoas que estão precisando. Né? Aqui nunca vi ninguém assim, eu vou perder a minha casa e a igreja se movimentar, mas já houve. Geralmente o que acontece é a pessoa precisa de uma cesta básica, perdeu o emprego, precisa de uma passagem para poder ir fazer uma entrevista. Então tudo isso eu já vi acontecer aqui e a igreja auxiliar. Por quê? Alguém contribuiu. Né? Alguém chegou e falou, tô lá no gasofilaço, dando uma oferta. Tá no Pix, que está aí do lado do banco. Para quê? Para que a igreja se movimente. Jesus estava indo para cima e para baixo anunciando e o pessoal está contribuindo. Tá? Vai ter aqueles que vão utilizar o dinheiro, não aqui, porque a gente já viu que aqui não funciona assim, de maneira errada? Vai, porque a gente vê por aí pessoas utilizando o dinheiro de maneira errada da igreja e que não é dela, para benefício próprio. Sempre existe um Judas que vai falar assim, vamos usar esse dinheiro para fazer outra coisa. E, na verdade, é para o reino de Deus se movimentar. E para a gente finalizar de vez, Salmo 37, verso 25, vai falar o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, tem alguém sendo cuidado a vida inteira. O salmista está falando, quando era jovem, a pessoa foi cuidada. Quando foi velho, estava sendo cuidado, porque era justo. Porque buscou, lembra, o reino de Deus e a justiça. Foi cuidado durante todo esse tempo. Aí você fala, tá bom, vou buscar a justiça. Mas esse versículo 25 está conectado com o verso 5 do capítulo 37. Coloca aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então a gente está vendo o salmista falando aqui, tá vendo? O justo entregou o seu caminho, sabe que toda a capacidade vem de Deus, sabe que toda a provisão é dele, Deus cumpre todas as necessidades, ele confiou. E o caminho é para onde você está indo.
Como você está se movimentando? É o que está acontecendo. Entregou tudo na vida dele nas mãos de Deus, porque ele sabe que tudo é de Deus. E aí confiou nele e não nos recursos. E Deus fez. E aí no verso 25 ele vai falar: porque confiou, nunca vi o justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Administrou de maneira correta os recursos que Deus entregou nas suas mãos. Amém? Vamos ser o justo aqui, ó, que administra bem. Ó, tem dinheiro na minha mão? Glória a Deus, isso é bênção, isso é sagrado e eu vou administrar bem isso aqui. O que precisa? O que a igreja está precisando? E tem alguém passando necessidade? Sabe o que eu aprendi outro dia? Não tem nada a ver com a pregação. Deixa para outra pregação. Mas quando a gente faz jejum, sabe que a Bíblia ensina que a comida que você ia comer no dia que você faz jejum, você tem que dar para uma pessoa que não tem? Mas não é tema agora. Mas só para você ver como que Deus cuida de todas as necessidades da gente e dos outros, utilizando a nossa vida para isso. Amém?